I've been pushing away everybody I love. Oi gente, começando aqui mais um vídeo pro canal. Eu queria muito gravar esse vídeo, que vai ser um vídeo falando da minha experiência como mãe no primeiro mês da Valentina. Hoje a Valentina já tá com 1 mês e 20 dias, quando esse vídeo for pro canal provavelmente ela já vai estar quase com 2, né? Mas eu não queria deixar passar, porque é exatamente pelo mesmo motivo que eu sempre falo de ter o canal, o mesmo motivo que eu comprei o livro do bebê dela, pra eu não me esquecer, né, de como foram esses momentos. Eu vi pessoas falando, escreve um diário pra você não se esquecer, e eu até comecei um diário online, né, no celular, e tem um ali também, físico, mas eu não consigo escrever a tempo e hora, às vezes não me sobra tempo. Pra vocês verem, já tem 20 dias que a Valentina completou 1 mês e eu tô tentando gravar esse vídeo desde lá e não tá dando certo, sabe? Porque eu não queria vir aqui correndo, não queria vir aqui de qualquer jeito, né? E aí eu falei, não, vamos esperar um momento adequado. E hoje eu ganhei aqui uma folga, né? O André tá colocando ela pra dormir. E aí eu aproveitei pra poder gravar esse vídeo agora à noite. E assim, gente, por onde que eu começo? Talvez pelo início, eu acho que é bom, né? Eu sou uma pessoa muito metódica. Então assim, sempre eu gosto de me planejar muito bem pra tudo. E uma coisa que eu tô aprendendo agora é que com a maternidade você faz tudo menos se planejar. Você tenta, mas não consegue cumprir tudo à risca, não como eu achava que era. Desde o início, eu fiz o meu pré-natal em Goiânia e a gente eu ia fazer o meu parto lá também. E o plano era, eu vou ficar na casa da minha mãe, né, pelo menos 1 mês pra ficar ali, né, esperar as primeiras consultas dela, essas coisas assim. E, nossa, vai ser super de boa, aquela coisa toda. Vou optar pelo parto cesárea, queria muito normal, mas a minha obstetra, ela falou pra mim desde o início, eu só faço o parto cesárea. E se você não quiser, tudo bem, no dia você vai lá no hospital, alguém vai fazer e tudo mais, mas eu só cesárea. E aí eu fiquei pensando bastante, pensei, Deus, se o senhor me conceder um parto normal, muito bom, eu vou e chego lá, o plantonista faz o parto. Mas caso não seja, né, não venha assim, eu vou com a minha médica, porque eu já a conheço, eu vou me sentir mais segura e vai ser uma situação um pouco mais controlada, digamos, né? E aí, assim foi. Quando eu tava com 37 semanas, eu pensei várias vezes que a Valentina ia nascer antes da hora. Assim, antes das 40, né, mesmo. Porque, nossa, eu senti muita dor. Com 37 semanas, eu não tava dando conta de levantar da cama direito. O André que me ajudava, tava doendo demais, gente. Eu pensei assim, vai nascer mesmo. Eu pensei várias vezes. E aí, não veio, né? E o parto dela tava, as 40 semanas era dia 16 de setembro. A médica falou que ia antecipar para dia 9. E aí lá em Goiânia tava muito assim, o Ela, que é onde eu queria ganhar, ganhei na verdade, tava muito concorrido, né? Tava muito cheio, não sei o que tava acontecendo lá exatamente assim. Muitos me falaram que era questão de cota pro plano de saúde, outros falaram que é só porque tava cheio mesmo, porque tá tendo muita criança nascendo no mês de setembro. Meu Deus, menina, então nem se fala. E aí não tava conseguindo achar vaga. Quando eu fui na obstetra, que ela me falou, talvez não consiga ser na Ela, talvez tenha que ser no hospital da mulher. Eu confesso pra vocês que ali meu mundo deu uma desabada. Por quê? Por exatamente essa mania de querer controlar tudo, né? E eu caladinha fiquei. Aí o André tava comigo e falou assim, doutora, eu vou ser bem sincera com a senhora. Só da senhora falar isso eu já conheço a Ana, ela tá com o psicológico abalado. Porque ela já se planejou de que seria na Ela. Desde o início ela fala pra todo mundo que seria na Ela. E por que, Ana, você queria tanto na Ela? Porque eu já tive 2 percas, né, gestacionais, ambas com 4 semanas. E eu nunca nem comentei isso aqui no canal, né? E assim, na primeira perca, eu tive que fazer uma curetagem e fiz na Ela. E eu gostei muito do atendimento dela. E aí eu fiquei apaixonada. E fora que a Ela tem, até onde eu pesquisei, né, gente? Tem o neonatal, essas coisas assim todas. E aí eu queria essa garantia, que se acontecesse alguma coisa comigo, tinha. E se acontecesse alguma coisa com a Valentina, também tinha, né, o suporte pra atender a gente ali. Fora que eu gostei de todo o atendimento, trataram o André muito bem da outra vez. E eu queria me sentir acolhida, né? Esse outro hospital nem sei onde é que é. Confesso pra vocês que eu nem pesquisei onde era. Porque eu sei que é perto da Amparo. Mas eu não pesquisei direito porque eu queria na Ela, desde o início. E aí, né, a doutora, o André falou, ela falou assim pra mim, Ana,
muitas coisas na maternidade a gente não consegue seguir a risca. E se a Valentina tiver que nascer hoje, como é que vai fazer? Que não tem vaga lá nela hoje. Aí eu falei pra ela, doutora, eu já sei disso. Sentida, mas falei, né? E se não tiver vaga lá na ela, fazer o quê? A gente vai lá pro hospital que a senhora tá falando. E aí ela ligou aqui, liga lá, liga aqui, liga lá. Ó, vaga só tem dia 9. 9? Não, dia 6. 9 é o dia, né? Das 39. E aí só tem dia 6. Era uma sexta-feira. E eu falei, tudo bem. Eu fui lá pensando que meu parto seria daqui 2 semanas. Meu parto seria na próxima semana. Aquilo, nossa, eu já saí assim, né? No dia eu vou ver se eu achar o vídeo que eu falo, nossa, eu tô assim, né, extasiada, não tô acreditando ainda. Agora nós já sabemos o dia que a Valentina vai nascer. Oficialmente. Eu tô rindo, só não chorar. O carro engasga e erra marcha. Eu falei, minhas pernas tá tremendo. Ele, que bom. Aí, doutora fala, eu tô perdida. Cheguei em casa, a gente se programando, minha mãe programando pra poder se organizar no trabalho, aquela coisa toda. Falei, mãe, vai ser na sexta-feira. Eu acho que isso era uma segunda, foi naquela semana mesmo que ia ser, na sexta. Falei, meu Deus do céu, vamos correr, fazer uma unha, né, pra ir menos feia pro hospital, aquela coisa toda. E aí, dali foi, né, conferindo as coisas, terminando, porque eu já tinha montado a minha bolsa, sei lá, com umas 31 semanas, 32 semanas, e minha bolsa já tava montada, né, conferindo as coisas, vendo tudo, e aquele nervosismo, e até que chegou o dia, né, meu parto ia ser 8h30 da manhã, eu saí de casa 5 e pouco, 5h30, 5 horas da manhã, porque me falaram que eu tinha que estar lá na ela 7 horas da manhã, e era meio longe, não levava isso o tempo todo, mas eu sou neta de Celé, galera, então eu sou muito agoniada. E aí eu falei pra ela, vamos sair umas 5, acho que já saiu 5h30, lá do apartamento da minha mãe 5, lá de bar 5h30. E aí a gente foi, chegou lá, o cara falou pra mim que não tinha parto nenhum marcado. Eu falei, meu Deus, mas eu até tava calma, eu tava centrada. E aí eu falei, meu Deus, mas como que não tem parto marcado? Aí eu tô com a guia aqui, tô com tudo, né? Aí ele foi, olhou, não, tá aqui, tá tudo certinho. E aí quando foi, fiz a minha documentação toda, assinei aquele tanto de papel. Quando foi lá pras 8, eu já tava lá no centro cirúrgico. 7 e pouco eu entrei, minha família nem tinha acabado de chegar ainda, né, porque eu falei que era 8h30, né, galera? E também não adianta nada, que eles não iam ver o parto. E aí entrei, o anestesista veio, conversou comigo, né, me explicou tudo, como é que ia ser. Aí o André perguntou se podia entrar, ele falou assim, mas se você quiser, mas tem que ficar quietinho. Aí o André falou assim, não, vou ficar aqui de fora mesmo, né, e ficou. Aí entrei, foi a hora da anestesia. Ai, gente, eu confesso pra vocês que era a coisa que eu mais tinha medo, porque todo mundo fala, se mexer, fica paraplégico. E aí o anestesista tinha me falado, não tem isso, é só porque se você mexer, a agulha vai entortar, ela é muito fina, eu vou ter que pegar outra e começar de novo. E aí eu senti assim, sabe, parece que a agulha fez assim, ó. Mas ele não teve que pegar outra, correu tudo bem. As pessoas falam muito do acesso, né, que dói, não senti doer também. Acho que eu tava tão com a mente assim, focada que talvez doeria, que eu não senti dor. E aí logo já veio uma médica, que eu não sei até hoje quem que ela é, porque eu não sei mesmo. Veio a minha médica, essa médica que começou a me preparar, depois a minha médica chegou. E aí elas iniciaram o parto ali. E é uma sensação assim, gente, muito estranha, porque você sente mexendo em você, né? Tá mexendo em você ali o tempo todo e você não tá sentindo nada, mas sente ao mesmo tempo. Tá formigando, parecendo, você não sente a dor, mas sente que estão mexendo em você, sente cortando. E foi muito rápido, de repente já falaram assim, o anestesista falou pra mim, ele era um cara muito calmo, ele me deixou muito calmo, ele me ajudou muito nesse processo, me chama Lucas. E aí ele falou assim, já vai tirar a Valentina, tá? E eu vou baixar o pano pra você ver, nós vamos baixar o pano pra você ver. E aí de repente a Valentina já saiu e já veio um misto assim, que eu travo nessas horas. No chá da Valentina eu travei, não tinha reação. Aí na hora dela nascer também não foi diferente, eu travei, gente. Nossa, mas assim, foi a melhor sensação da minha vida, ver ela saindo. E aí depois já vi aquele nervosismo também de, será que tá tudo bem com ela? A André vai olhar ela porque se aspirou tudo. Na semana que eu ia ganhar, nesse dia que eu fui na médica, tinha uma moça lá falando que o filho dela teve um problema cerebral
porque não aspiraram direito na hora, né, que nasceu. E eu já fiquei aquilo na minha cabeça. Falei, André, vai olhar ela, ver se tá aspirando direitinho, ver, né. E aí já escutei o choro dela. De repente já trouxeram pra mamar em mim ali no centro cirúrgico mesmo. E isso era uma das coisas que eu queria. Não fiz plano de parto, né, até me conversar isso com a obstetra quando chegasse mais perto, e acabou que aquele correria todo eu não fiz, mas eles respeitaram bem, assim, eu achei que eles me respeitaram bem, e essa era uma das coisas que eu queria, que era ela ali mamando no centro cirúrgico, e eles já fizeram, né. Tinha muito medo, eu tinha muito medo de eles levarem a Valentina pra algum lugar, então eu falei pra ela, levou, você vai atrás, me larga lá, mas você vai. E aí falava isso pra mulher o tempo todo, né? Ainda mais que teve um caso recente lá em Uberlândia, parece, que roubaram um bebê, né? E aí eu fiquei aquele negócio na minha cabeça. E aí não, lá na ela foi tudo normal. Eles pegaram, ficou comigo o tempo todo, o André eles deram o tempo todo no centro cirúrgico. Depois a gente saiu junto do centro cirúrgico, a gente, né? Todo mundo, eu e ela e o André, fomos pra sala lá de espera, né? E eu não fiquei sozinha, muitas pessoas falam que fica só. Eu não fiquei sozinha, o André ficou comigo o tempo todo. E eu fiquei lá, nem sei, mas foi mais de hora que eu fiquei nesse lugar. Não tava querendo ir pro quarto, a gente fica meio desconfortável, porque é assim, não é aquele trem que fica horrível. Você tá deitado na cama, o bebê tá com você, o André tava sentado do lado. Mas eu queria ir pro meu quarto, eu queria ver os meus familiares, queria ver as pessoas. E mesmo que eu não pudesse conversar, né, da anestesia, mas eu queria ver todo mundo, queria sentir aquele aconchego. E achei que demorou um pouquinho, mas era aquele período de observação. Toda hora vinha um enfermeiro, ficava perguntando se estava tudo bem, essas coisas assim. Ali na primeira parte da amamentação, a Valentina sempre pegou direitinho, só que ao mesmo tempo parecia que não tava dando conta de amamentar, sabe? Mas enfim, essa parte aí foi até razoável. Chegando, o que foi na maternidade foi até razoável, gente, porque eu achei que eu fiquei de boa, sabe? Eu não fiquei conversando, mas ao mesmo tempo eu tava conseguindo levantar, não tive essa dificuldade de levantar da cama igual muitas mulheres relatam que tem, né? Eu levantei, claro que com ajuda, mas não senti aquela dor que as pessoas falam que sente, né? E foi bem tranquilo essa parte aí pra mim. Minha mãe ficou comigo na primeira noite, o André ficou lá até umas 9 horas da noite, que é a hora que eles permitem que fique. Depois a minha mãe dormiu comigo, né? E assim, com a minha mãe eu fiquei mais tranquila, porque minha mãe sabia o que eu tava fazendo, né? Então assim, eu conseguia dormir um pouco, mas ao mesmo tempo acordando o tempo todo, porque fica com aquela cisma, né? Você acha que é só você que vai olhar direito, apesar que você não tá prestando pra nada. E no segundo dia já foi o André, e aí já foi um trem diferente, né? Porque eu e o André, pais de primeira viagem, a gente teve uma noção ali mais ou menos com a minha irmã, como é que trocava a fralda, que ensinou a gente errado, inclusive. Jéssica, muito obrigada, levamos um encargo da enfermeira. A enfermeira riu da nossa cara, porque não colocou a fralda errada da menina, né? Mas, enfim, tudo faz parte e é o que torna mais engraçado toda a experiência, né? E assim, na noite que eu fiquei com o André foi uma noite mais difícil. Não porque eu tava com o André, a Valentina em si ficou mais difícil na segunda noite. Por quê? Porque ela tava, acho que não sei se ela tava com fome, o que era, ela chorava muito, 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 muito. E assim, foi a noite inteira, sabe? O André pediu um lanche, eu queria muito comer um lanche. E aí o André segurava um pouquinho, mordia uma mordida, mas ela só queria ficar no meu peito. Eu acho que não tava saindo leite direito. Essa menina acho que ela tava com fome mesmo. E eles não queriam dar a fórmula. Eles me deram, mas não queria, sabe? Porque o pediatra, né, o pediatra que me atendeu, ele não recomenda. Então, ele não deixou isso lá anotado. Então, toda vez que eles me davam, eles davam por conta própria, segundo as enfermeiras, né? E elas não queriam dar, mas davam no final das contas. E aí, foi uma noite bem difícil, assim, cansativa, mas enfim, chegou no outro dia, minha mãe até perguntou se queria que fosse lá, eu falei, não precisa não, porque a gente já vai embora. Quando foi lá pela hora do almoço, a gente teve alta. O cara lá, o pediatra neonatal, eu confesso que eu não gostei do que me atendeu, eu não lembro o nome dele também, mas, enfim, tem ali nas coisas dela, mas não é hora pra isso. Eu não gostei muito dele não, eu achei ele um pouco seco, assim, a gente tá ali de primeira vez, a gente não entende muito das coisas, às vezes você quer perguntar e ele, sabe aquelas pessoas que você pergunta as coisas, ele tipo te responde como se, ué, isso é óbvio, né? E esse eu não gostei, realmente não gostei. E fomos embora. A Valentina foi chegando, pisando o pezinho lá na minha mãe.
vem essa outra parte. Da minha mãe é escada. E assim, eu falo pro André, se eu tivesse bem pesado, a gente tinha alugado um lugar pra ficar pelo menos uma semana, porque foi muito difícil pra mim, porque ela era escada, e aí eu não achei que eu teria que sair tanto. Eu achei que eu ia ganhar a Valentina, ficar lá, e tudo que tivesse fazendo, André que ia fazer. Foi isso que eu pensei, fui bem inocente. E aí o que aconteceu de primeira? De primeira, a Valentina não parava de chorar, aquele choreiro. E aí minha mãe falou, isso é fome. E aí você dá uma fórmula pra ela. E eu não queria dar fórmula, gente, era simples, não queria dar fórmula pra ela, né? E eu não achava que era fome porque o cara falou comigo que não era fome. Então assim, né, aquela hora assim, minha mente tão confusa. E eu confesso que eu fui até um pouco assim, mais educada que minha mãe mesmo, porque você tá meio desesperado e ela também tava, de certa forma, né, porque ela tava preocupada com a neta dela. E eu, né, ligoniada, falei, não, eu vou levar ela na emergência. Saí, desci as escadas tudo de novo e correndo a gente levar ela na emergência, porque lá tinha muitas crianças gripadas também, né. Eu confesso que depois eu fiquei pensando, Deus guarda minha filha, porque, né. E cheguei lá, a pediatra falou pra mim que não era nem fome, era gases que ela tava. E eu não sabia identificar, não tinha ainda nem comprado os remédios dela, né? Porque eu pensei, vamos chegar lá em casa a gente compra os remédios. E aí na volta a gente já passou, comprou os remédios, deu remédio de gases pra ela e ela passou, você me conta. E aí ela ficou mais sossegadinha. Depois ficou aquela demanda, tem leite, não tem leite, tá descendo, não tá descendo. Essa parte pra mim foi muito difícil, não vou mentir pra vocês não, porque ela ficava no peito o tempo todo, né, e eu não sabia se eu tava sendo suficiente pra ela ou se não. Nessas primeiras noites da Valentina, eu confesso pra vocês que eu acho que eu tava em outro mundo, sabe? Eu, na minha cabeça, a gente ficava acordado, quando a criança nascia, pode rir de mim, mas na minha cabeça a gente ficava acordado, assim, pra vigiar se a criança tava dormindo, né, se não engasgar. Não lembrava que o menino tinha que comer, gente, não lembrava disso, né? Nunca convivi com a criança, assim, quando nasceu, né? A Jéssica, quando nasceu, logo era doentinha, não convivi muito com ela, não. E, né, enfim. E aí, a gente ali naquela coisa, aí eu cansava muito também. Como tava na minha mãe, a gente foi muito bem cuidado ali, muito bem tratado, mas na minha casa, né, e acho que eu não descansava direito, sei lá, e aí a cirurgia começou a, tipo assim, incomodar pra dormir. Pra dormir eu sentia, pra andar, essas coisas não, mas pra dormir eu achava muito desconfortável, porque eu durmo muito de lado, e aí não dá pra dormir de lado, até hoje eu não tô dormindo de lado direito, porque dói um pouco, né, então tem que dormir pra cima, eu achava muito desconfortável pra levantar, e juntou tudo aquilo dava muito nervosismo, não vou mentir pra vocês não, eu acho assim, eu até falava, eu não quero mais, não quero saber mais de cirurgia, né, romantizei a tal da cesárea, falei várias vezes isso, porque eu achei que, eu não sabia que era assim, né, talvez hoje se tiver outra, eu já vou lidar diferente, porque eu já sei como é que é, mas no início, nossa senhora, eu ficava ali, que raiva dessa cirurgia, né, eu tô sentindo dor, não sei o que. E tomei bastante remédio, né, que a médica passou. E minha mãe falava, não, isso é normal, você tá até melhor do que muitas mulheres por aí, que tem umas mulheres que não conseguem fazer o que você tá fazendo, mano. E, né, a mente da gente demora a entender que você tá cortada, você quer fazer as coisas e você esquece que você tá cortado. Entendeu? Então minha mãe ficava, para de ficar não andando pra lá pra cá, em pé demais, meu pé inchado demais, meu pé demorou a desinchar, gente. Eu enchei pra caramba, eu tava com medo de dar pré-eclâmpsia, mas não deu, graças a Deus. No final da gestação tive que tomar até, como é que fala? Remédio pra pressão, mas tudo isso com medo por conta do histórico familiar. Mas não tive nada não, graças a Deus. E aí fiquei naquilo, né? Minha mãe, seja mais cautelosa, senta, descansa, aproveita, não fica fazendo as coisas. E assim, quando eu entendi isso, sosseguei. Mas, é que eu tava falando pra vocês, eu achava que eu ia ganhar a Valentina e tinha que fazer o teste do pezinho, pensei isso, né? E o André vai lá levar ela pra fazer o teste do pezinho, o máximo acontecer ele fazer o cartão do SUS. Mas isso é aqui em São Miguel, gente, aqui em São Miguel é assim, em Goiânia não. Né? Em Goiânia tem o teste do olhinho, tem o teste da orelhinha, tem o teste da linguinha, tem o teste do pezinho, tem, sei lá, 300.000 testes, né, pra fazer. E fora as vacinas. Isso aí até que vai que o André pode levar a vacina. Só que o meu
plano de saúde, né, eu tinha que assinar a guia. Não sei se eu fui mal orientado ou se não, mas até onde eu sei que eu tinha que assinar a guia. A André não podia assinar. E ela tava usando o meu plano de saúde. Então, já tive que ir com ela. Já teve essa primeira descida, esse primeiro impacto dela chorando, que eu tive que ir na emergência. Depois, tive que descer pra fazer teste de... o teste do pezinho foi o único que eles foram em casa, né? E o do olhinho, que foi com 20 dias. O restante, eu tive que fazer todos. Do ouvido, enfim, levar na vacina. Quando eu fui na emergência, a mulher falou pra mim, procura um pediatra urgente, porque ela pode estar com risco de ter icterícia. E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Aí que ele corre no domingo à noite, porque a gente saiu da maternidade no domingo. E aí, vamos caçar, que não acha pediatra, não acha. Com muito custo achei, fui levar, não era isso tudo, mas... não tava lá pra icterícia também não, mas foi bom que a gente levou e tirou todas essas dúvidas. Mas aquilo tudo me sobrecarregou demais, meu psicológico ficou muito abalado, juntou com a questão da amamentação, que eu achava que eu não tava dando conta, meu peito doendo demais, parece que cortou. Aí a pediatra falou pra mim usar aquelas negócios de silicone, aquela proteção, comprei, não adiantou nada. Depois a gente começou a mesclar com fórmula também, porque ela tava ficando com fome. E não, ainda não foi aí, né? Aí eu tentei dar o peito mais um pouco. Quando foi mais pra frente, a gente foi de novo na pediatra. E aí eu falando pra ela chora. E aí eu tô dando muito remédio de gases pra ela. E aí ela falou assim, não pode dar esse tanto não, porque senão você vai intoxicar a menina. Eu falei, certo, mas o que eu faço? Aí ela foi ver, ela falou assim, não, ela tá com gases aqui, mas é uns gases normal. Ela tá com fome. Daqui eu tô vendo que ela tá com fome. Pela atitude dela lá, ela ficou observando a gente um pouco, sabe? E aí a gente começou a complementar com fórmula. E de lá pra cá, gente, eu tenho ordenhado o meu leite, porque eu não confio quando ela mama só no peito, sabe? Ela mama só no peito, aí ela fica com fome, aí eu prefiro ordenhar. Ordenho, eu dou um tanto pra ela, porque ela já tá mamando mais ou menos 120 ml. Então eu ordenho, eu vejo que ela tá com fome, que ela chora agora, mas assim, dou mais um pouco. E a gente tá fazendo desse jeito. Mas aquilo no início me desgastou demais da conta, porque eu ficava pensando, meu leite é fraco, meu leite não sei o que. Não era. A Valentina desde o início, sem mamadeira, de mamadeira com mamadeira, ela tem muita preguiça de mamar. Então assim, ela pega bem, o problema não é esse. Mas ela tem preguiça. E aí acaba que ela não mama direito, dorme. Aí ela fica com fome, entendeu? E também aconteceu uma coisa no início que me deixou muito assim, porque quando a moça foi na maternidade fazer o teste da linguinha, ela falou que a Valentina podia ter a língua pregada. E aí não me deu certeza que tinha, ao mesmo tempo ficou aquele trem, tem que olhar, tem que fazer consultoria de amamentação, pediram pra mim também lá naquele hospital da mulher, que, né, e o materno infantil também, o trem tava de greve, juntou aquilo tudo, falei, meu Deus, e agora? Tem que fazer consultoria, e caro demais, né, como nós vamos fazer? E aí eu sei que a gente ficou ainda mais tenso, porque eu fiquei pensando, falei, gente, e agora? Né, eu tenho que dar meus pulos para fazer uma consultoria, que não é barata uma consultoria, né? A menina tem a língua pregada, será que é por isso que ela não tá mamando direito? Mas não era. Ela tá tudo certinho, depois a menina avaliou ela, né? E era só um problema porque ela não quer mamar mesmo, sabe? Ela mama 5 minutos e sossega. Na mamadeira acaba que ela faz do mesmo jeito da mamadeira. Só que na mamadeira você tá vendo, né, a quantidade que a criança tá mamando. Do mesmo jeito ela faz, ela reparando, ela demora pra mamar na mamadeira. E assim, eu fiquei muito abalada com a questão de dar fórmula pra ela, muito tensa, assim, eu me sentia, não vou mentir não, me senti menos mãe mesmo. Eu sei que a gente não deve se sentir assim, hoje em dia eu entendo, mas foi um baque pra mim, porque eu não achava que ia ser assim. E assim, depois que passou essa fase inicial, a gente veio pra casa, a Valentina não tinha um mês ainda não, ela completou um mês aqui. E assim, depois que a gente chegou em casa foi um pouco mais fácil. Lá na minha mãe foi muito bom ter a minha mãe e minha assessora me ajudando. Mas aqui em casa tem a rotina da gente, né? Então assim, foi bom pra mim também. Chegou aqui, ela acordava muito de noite lá, demorava pra dormir. E aqui, assim, logo a gente se ajustou. Com uma noite ela dormiu do jeito que ela dormia lá. Na segunda noite ela já começou do jeito que ela tá aqui. Que ela dorme agora e acorda 1h da manhã, depois acorda umas 3h da manhã, depois 6h da manhã pra mamar de novo, né? Então assim, chegou em casa já foi um pouco mais fácil. A gente foi se adequando melhor, foi se organizando melhor. E não digo pra vocês que não tem os desafios, mas aqui em casa, querendo ou não, foi um pouco mais fácil.
né? Assim, nessas questões de rotina, né? Nas questões comigo e ela já foi uma outra experiência. Por que eu falo que foi uma outra experiência? Eu confesso pra vocês, gente, que eu não sei o que eu pensava que era ser mãe, né? No fundo, eu sabia que eu ia ter as minhas responsabilidades, não é disso que eu tô falando, mas sei lá, parece que a gente acha que vai ser mais fácil, vai ser assim, cronometrado, igual eu tô falando pra vocês. Eu sou muito metódica, então acho que eu pensei, eu vou traçar um plano, uma rotina e vai ser isso. E não é isso que é ser mãe, né? Todo dia uma novidade. Quando eu tava me ajustando com ela na questão do sono, na questão da rotina diária, ela veio o primeiro salto, né, de desenvolvimento. Eu sempre noto que com uns 15 dias antes a Valentina fica diferente. Agora mesmo ela tá diferente. Ela não tá do mesmo jeito esses dias. E depois que passa, ela fica ainda uns 4 dias também assim, meio diferentinha, né? Só que foi o primeiro. E aí eu ficava sempre me questionando. Falei, gente do céu, será que eu fiz alguma coisa de errado, né? E não minto, nos primeiros dias me deu um pouco de impaciência. Não era um nervosismo, era uma impaciência mesmo, sabe? De você querer que as coisas se resolvam mais rápido, de anda logo, vamos resolver logo. E não é assim. Ela também não sabe o que ela tá passando. E eu também tô aprendendo a ser mãe, né? Mas eu me cobrava muito, porque eu ficava pensando, falei, gente, eu tô fazendo alguma coisa errada. E ao mesmo tempo eu tô perdendo a paciência com a minha filha. Eu não quero perder a paciência com ela, porque ela não sabe o que tá acontecendo. Do mesmo jeito que eu tô aprendendo, ela só conhece eu só pensava isso. Até que chegou um dia aqui que esse dia eu chorei muito, assim. E eu peguei e ali, né, cuidando dela, ela começou a chorar. E aí ela chorava. E aí depois parava. Aí depois eu fazia outra coisa de novo, ela chorava, depois parava. E aí eu fui, falei, vou fazer a mamadeira dela. Aí nesse dia eu me questionei até se eu tava dando comida suficiente pra ela. Aí ela começou a chorar, aí eu falei, eu vou ter que deixar você aqui em cima da cama pra mim fazer uma madeira, que eu tava só, desde que eu cheguei aqui quando ela tá indo trabalhar. E aí ela foi, chorou, eu falei, você vai ter que ficar chorando. Tipo, nesse mesmo dia que eu tô falando aqui, você vai ter que ficar chorando, porque eu não dou conta de segurar você e fazer a mamadeira. E esse ao mesmo tempo eu já comecei a chorar, e pra mim isso já foi o fim do mundo, que pra mim que eu gritei com ela. Mas eu falei nesse mesmo tom que eu tô falando com vocês aqui, desse mesmo jeitinho que eu falei, né? E pra mim eu já não poderia ter falado aquilo com ela. Eu tinha que ficar acalentando ela na minha cabeça, que eu tinha que ficar ali com ela. E aí aquilo nossa, aí eu mandei mensagem pro André, depois mandei mensagem pra minha mãe, eu falei, mãe, eu fui ríspida com ela não vai gostar mais de mim, né? E aí naquele dia eu orei, eu falei, Deus, acalma meu coração e faz eu entender, né, que a maternidade ela não é do jeito que eu quero, né? Assim como a Valentina veio na hora que o Senhor quis, né, eu também preciso entender que as coisas ela vai aprender no tempinho dela e que ela precisa de mim pra ela aprender as coisinhas dela, e que no momento a Valentina não tá com birra, não tá com manha, ela tá sendo ela, né, ela não entende ainda, então eu preciso entender isso também, me acalmar pra acalmar ela. E eu entendi isso ainda mais no dia que foi estudo perto um do outro, que eu fui botar ela pra dormir, a gente precisou sair, e aí saiu tudo fora da rotina, né? E eu fui botar ela pra dormir, eu agoniada ali, isso tudo antes. E eu não conseguia dormir. E aí o André pegou ela, logo ela dormiu. E aí eu caí minha ficha de que aquilo era porque eu tava impaciente, então eu precisava me controlar pra controlar ela. E depois que eu orei, gente, eu vou falar pra vocês que foi a melhor coisa que eu fiz. A gente tem que sempre ir atrás de Deus mesmo, né? Deus nosso Pai, Ele sempre supre as nossas necessidades, pra quem acredita, né? Eu acredito. Então, eu penso dessa forma. Depois daquele momento que eu orei, as coisas, elas são difíceis, né? Que nem agora. Ela tá passando por um momento assim de dia, ela não dorme direito e ela fica muito estressada porque ela quer dormir, não consegue. Esses dias agora ela tá demorando muito pra fazer as necessidades fisiológicas dela. Então, assim, você vê que as coisas não estão certinha. Mas eu me sinto bem mais controlada. Parece que o meu ponto de alívio é a Valentina. O meu ponto de controle é ela, né? Quando eu começo a ficar descontrolada, eu olho pra ela e penso, essa menina precisa de mim, né? Minha vida depende dela e a dela depende de mim. E isso tem me feito ficar muito mais controlada e tem me feito me sentir muito orgulhosa de mim como mãe, porque
É bom você ver que você tá se superando, tá aprendendo coisas novas e sei lá, você tá vivendo um momento. Parece que antes de eu orar, eu não tava nem aproveitando a Valentina. O tempo tava passando, entrava dia, saía dia, entrava dia, saía dia, e era tudo a mesma coisa. Hoje, tá tipo assim, cada dia com o seu desafio, mas eu vejo que eu consigo aproveitar mais ela, eu consigo ver o que ela tá aprendendo, né? Eu consigo interagir mais com ela e eu acho ela muito esperta, eu sempre faço pra todo mundo. Sou uma mãe babona mesmo, que eu acho minha filha muito bonita. E aí eu fico falando pra todo mundo, né? Nossa, a Valentina hoje fez isso. Essa semana mesmo, ontem, foi na sexta-feira, quinta-feira, não sei, quinta-feira. Ela amanheceu aprendendo a sorrir, né? Ela ainda não tá sorrindo tanto, que nem a partir dos 2 meses, eu acredito que ela vai sorrir mais. Mas ela riu pra mim 3 vezes, e você vê aquele sorriso, pra mim é a melhor coisa do mundo, gente. Nossa senhora, que sensação boa, você olhar assim e falar assim, fui eu que fiz, né? Deus me deu esse presente, olha que coisa mais linda, né? E, nossa, tá sendo bom demais da conta. Assim, eu me emociono em falar porque eu... Como falei, já tive 2 percas e a Valentina ela veio numa hora que eu pensei que eu não tava pensando de certa forma em filhos naquele momento. E a gente sempre, o que me vem na cabeça que Deus manda na hora que a gente precisa, não na hora que a gente quer. Hoje eu olho e vejo que se Deus tivesse me mandado um filho, lá atrás dessas 2 crianças que eu perdi, eu talvez não seria a mãe que eu sou hoje. Talvez não seria a mulher que eu sou hoje também, porque eu não acho que eu não estava preparada não, sabe? Eu era mais infantil e hoje eu ainda tenho muito que melhorar, mas eu vejo que eu tô diferente, sabe? Tem muita coisa que é da minha personalidade mesmo, mas há muita coisa que eu tô percebendo que eu tô mudando, sabe? Por conta dela. Você quer ser melhor por eles, eu quero ser melhor por ela, eu quero que ela olhe pra mim. Ontem mesmo eu orando aqui, falando com Deus, falei, Deus, me faça ser uma mulher exemplo pra minha filha. Eu quero que ela olhe pra mim e veja uma mulher forte, uma mulher que teme a Deus, uma boa esposa, uma mulher trabalhadora, uma mulher que é mais paciente, Eu não quero que ela olhe pra mim e me veja explosiva, estressada, que faz as coisas por fazer. Não, eu quero que ela olhe pra mim e, enfim, veja alguém que ela ela queira se inspirar. E é isso, gente. O André chegou ali, então eu acabei perdendo um pouco do meu raciocínio. Mas eu sei que eu fico olhando e vendo a bondade de Deus em me dar ela, Hoje eu tô bem mais de boa, assim. Então os desafios estão aí. Daqui um dia vem um dos 2 meses, eu vou vir aqui de novo falar. Mas eu tô aproveitando muito mais ela e tô me sentindo muito mais completa com ela. Eu não consegui colocar a Valentina pra rotar. Por impaciência mesmo. Também não conseguia mesmo não, mas assim, um pouco de impaciência. Não tinha esse negócio de esperar 20 minutos, mamãe, esperar 20 minutos mesmo sem arrotar, mesmo arrotando pra colocar pra dormir. E assim, no início ela gorfava. Por quê? Porque não esperou, não pôs pra arrotar. Ela não dá conta, mas é eu que não tava colocando pra arrotar, E hoje eu fui pegando essas coisas, assim, tá tão natural, eu já espero, A primeira acordada, confesso pra vocês, 1h da manhã é a mais difícil pra mim, mas porque eu tô começando a pegar no sono. Depois já é mais tranquilo, depois eu acordei também, acabou. Mas mesmo assim eu fico olhando. Ontem era 3h da manhã ali pensando com ela no meu colo. Eu peguei e geralmente eu coloco ela pra rotar, ela tem muita dificuldade pra rotar. E até pouco dia atrás eu tava com essa conversa, Falei, nossa, a gente tá com muita dificuldade pra rotar e tal. Eu comecei a ver, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Aí vi dicas, coloca bem sentadinho, aí ela rotar. Aí quando foi ontem, ela não queria rotar sentadinha. Aí eu vim, levantei ela aqui, E aí ela rotou e encostou logo em mim e começou a dormir. E aí eu, pensando, falei, gente do céu, que calor mais gostoso. Que amor, eu sentia o amor dela em mim, sabe? O amor meu por ela. Nossa, foi um trem assim, eu não sei explicar pra vocês não. Que sensação maravilhosa que eu senti. 3h da manhã eu chorando e falando com Deus ali. E aí eu vendo e falando pra Deus, Falei, Deus, como tudo é perfeito,
né? Eu me sinto feliz em colocar minha filha para rotar, em sentir ela comigo, né? E não me dói mais ficar aqui com ela 20 minutos esperando. Tem hora que passa dos 20 minutos, eu tô lá olhando pra ela, admirando ela. E assim, graças a Deus ela não tem mais gorfado dormindo, né? Não tá engasgando, mas a gente tá sempre de olho nela, claro. Mas assim, eu vejo que a gente tá se alinhando, sabe? Parece que o nosso amor se encaixou um com o outro. Ela confia em mim e eu quero exercer o melhor de ser mãe para ela. Enfim, gente, é isso. Já falei um bocado de coisa. Do dia que eu resolvi que eu queria gravar esse vídeo, eu já esqueci um tanto de coisa que eu queria falar no vídeo, né? Mas então, assim, eu não queria deixar passado agora, porque senão eu ia esquecer ainda mais. Mas o que eu trago para esse vídeo é o seguinte: nesse primeiro mês foram muitos desafios, muitas descobertas. No início eu achei que eu não ia dar conta. Tem dia que eu acordo aqui achando que eu não ia dar conta. Tem dia que eu tô um bagaço. Tem dia que eu tô a verdadeira bruxa queca aqui dentro de casa, de feiura, tá? Mas tem sido gratificante ser mãe. E sei lá, com toda certeza, é muito clichê falar isso, mas tem sido a melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi ter a Valentina. E a melhor coisa que eu estou fazendo na minha vida é criar a Valentina, né? Assim, ela é tudo pra mim nesse momento. A minha família é tudo pra mim. E o amor que eu sinto por ela é imensurável. Eu sempre falo isso pro André: André, você pode amar ela tanto que for, mas você não ama essa menina do jeito que eu amo, não, né? Porque, nossa, é muito diferente. E só quando você tem mesmo, a mãe a gente sempre fala, né? Quando você tiver, você vai entender o que é o amor de uma mãe por um filho. E eu acho que eu sou uma pessoa que não é normal, que não tem amor no coração pra poder não sentir essa sensação. É realmente desse jeito, só quando a gente tem, pra gente entender o tamanho do amor que a gente tem por esses pequenininhos, gente. Nossa, maravilhoso. 99% do meu tempo é elogiando a Valentina, os outros 1% é esperando alguém elogiar a Valentina e observando ela o tempo todo, vindo aqui olhando as coisinhas dela. E por último, né, não tem nada a ver, mas já saiu um pouco do foco, mas eu quero falar que é arrumar as coisas. Gente, nunca pensei que eu ia gostar tanto de, né, gostar não, a gente faz na hora que dá, mas assim, lavar roupa, passar roupa, gente, nunca gostei dessas coisas. Eu faço as coisinhas dela com o capricho, nem os meus eu faço coisa capricho, mas o dela eu faço, né? Fui eu que passei essas roupinhas tudo ali. Eu não tenho uma tábua de passar, ele passei no sofá. E assim, sabe, você tá cansado, mas você quer fazer aquilo por ela, você quer ver as coisinhas dela ajeitadinhas, mesmo que as suas não estejam. Então é basicamente isso. O amor de mãe, eu acho que é isso, né? É você deixar o seu de lado por um momento para poder dar o melhor para aquela criança, né? Para aquele serzinho que depende tanto de você. E se você, Valentina, for ver esse vídeo um dia, você saiba que não tá sendo fácil, acho que não vai ser pro resto da vida, mas que a mamãe ama você demais da conta, que eu vou amar sempre, que você vai ser sempre meu xodózinho, igual eu falo pra você, meu xodózinho da minha vida, né? Minha coisinha que Deus me deu, minha joia, minha preciosidade, é isso que eu falo pra ela todos os dias. E o que eu deixo, né, pra finalizar esse vídeo, que é o que eu faço com a Valentina todos os dias, e eu não quero me esquecer de fazer nunca. Todos os dias eu elogio a minha filha, falo pra ela que ela é linda, falo que ela é inteligente, que ela é capaz, que ela precisa esperar. Eu converso muito com ela e falo pra ela que Deus ama ela, oro com ela todos os dias, coloco a vida dela diante da presença de Deus, que eu acho que é o que a gente tem que fazer, né? Se você acredita, faça isso com os seus filhos, ore por eles, né? Coloca a vida deles diante de Deus. Eu oro com ela, eu oro por ela, e eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer por ela é colocar ela diante de Deus. E é isso, gente. Até o próximo mês. Quando ela fizer 2 meses e tiver lá pelos 2 meses e 20 dias, aí eu venho aqui de novo pra poder gravar esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. I've been pushing away everybody I love.